Quando nós falamos em educação e a emergência de múltiplos paradigmas, novos tempos, novas atitudes, significa que a educação hoje precisa rever, reolhar, apontar de outro modo e talvez, claro, alterar também o modo como nós fazemos as coisas, como nós pensamos as coisas, como nós refletimos sobre a nossa prática dentro da educação. Ora, talvez seja fundamental, nesta situação, nós nos lembrarmos de um grande pensador alemão do século XVIII, que foi Immanuel Kant. Kant tem uma frase que serve muito, para os tempos que nós estamos vivendo. Ele diz: avalia-se a inteligência de um indivíduo pelo número de incertezas que ele é capaz de suportar. O que é o nosso modelo escolar? Até a década de 50, o Brasil possuía um tipo de estrutura escolar que era muito voltada para a reflexão, para o pensamento. Então nós tínhamos literatura, nós tínhamos filosofia, arte, a formação era ampla, era uma formação aberta, questionadora e reflexiva. Mas era uma escola elitista. Era uma escola voltada para poucos. Era uma escola que se dedicava a formar lideranças. Com a industrialização no Brasil, houve necessidade de ampliar a mão de obra para o mercado. As pessoas precisam saber ler, escrever, precisam saber minimamente pensar para dar conta dessa demanda industrial que estava surgindo. Então nasce a chamada escola de massa, a escola para todos. Todos devem ir para a escola. De uma hora para outra vamos construir muitas escolas. Qual foi o modelo dessa escola? Eu chamo de a escola como fábrica. Fábrica de pessoas para o mercado e escola como fábrica, porque também é uma escola que produz com muita rapidez, numa linha de montagem, esse conhecimento que ela quer ministrar. Então, começa uma cabeça, aí depois a pessoa pega a cabeça e põe o corpo. O próximo põe um braço, outro põe o braço, até que no final sai a boneca. Isso é a nossa formação, que é português, matemática, geografia, química, inglês. O ensino médio tem 11 cadeiras. 11. O que caracteriza a produção em massa da fábrica? Caracteriza a segmentação e a fragmentação, não é? A falta de noção de todo. Então, o que temos na nossa escola? Nós temos uma escola seriada, parece produto, né? Em série, né? Então você tem, olha só, tem as séries, primeira série, segunda série, terceira série. Não bastando o conteúdo, que é uma coisa tão linda, como a língua portuguesa, como biologia, como física, que são impressionantes, porque nós estamos falando da vida, nós estamos falando da nossa história, estamos falando do mundo, da nossa linguagem. Esse conteúdo é chamado de disciplina. Nossas aulas têm 50 minutos, toca um sino, acaba entra outra. Então você tem lá português, a língua portuguesa. Estamos falando daqui a pouco. Matemática. Física. Artes. Você imagina dar uma aula de artes em 50 minutos. Quando os alunos começaram a entrar no assunto, acaba a aula. Sinal sonoro também é coisa de fábrica, né? Então, a nossa escola, ela segmentou ao máximo o saber. Isso é característica da linha de montagem. Hora de 45 minutos estudando português. Toca a campainha, para de pensar português, começa a pensar geografia. Toca a campainha, para de pensar geografia, vai pensar matemática. Mas quem foi o psicólogo louco que disse que a cabeça funciona assim? Não existe uma separação dos saberes. Só fazemos isso metodologicamente, por questão de método. Nós não podemos abrir hoje uma gavetinha do português. Aí entra o professor e diz, fecha essa gaveta de português, que agora é a gavetinha de matemática. O ser humano não funciona assim.
Mas nós também temos a segunda característica, que é a escola como um reformatório, ou a escola como uma prisão, que é o regime militar, que traz uma outra característica não menos nefasta que essa. O que é a escola como prisão? O que é o nosso currículo? Chama-se grade. Grade curricular. E atrás da nossa grade curricular, nós temos disciplinas. Gente, a avaliação é chamada de prova. Quero dizer, você é um condenado. Se você não provar, você chega na avaliação condenado. Você tem que provar que você é inocente. E aí você vai passar, vai ser absolvido. A educação bancária é aquela que considera a criança uma lata vazia que você vai depositando lá. E depois dos exames você vai tirando para saber se ainda está lá, na cabecinha dele. Essa educação é um desastre. E nós precisamos desaprender isso. A necessidade de construir essa escola dessa maneira, ela diz respeito especificamente a uma outra necessidade ou desejo dessa sociedade, que era produzir passividade, disciplina, ausência de questionamento e crítica, repetição e não criação de conteúdo. Eu acho que nós começamos a perder um pouco do nosso humano quando tiramos a filosofia do currículo do ensino médio. Tiraram a alma da escola, que é o saber pensar, e reduziram uma máquina de transmissão de conhecimentos. Como assim as nossas escolas? São salas pequenas, isoladas, com aqueles corredores imensos. Os pátios também não são, né, são totalmente vigiados. Então as crianças vêm para o pátio e ficam naquela convivência apertada. As escolas não têm espaços amplos, elas não têm arejamento entre os processos. Então nós perdemos a noção de conjunto, de unidade, de participação e de relacionamento. Isso fez com que, além da passividade da repetição, a nossa escola se tornasse um espaço isolado. Qual é a característica mais importante da escola como prisão, como reformatório? É que colocar as crianças na escola se tornou afastá-las da rua. Esta escola já chega com ranço de classe social, de nariz empinado, de cima para baixo, a ditar o conhecimento. Esta escola já chega expulsando e excluindo a comunidade. Além de ser tratado como uma penalidade, as crianças, estando na escola cada vez mais tempo, porque hoje é fácil dizer isso, mais tempo na escola, coloca escola em tempo integral, as crianças o tempo inteiro na escola. Mas se a escola é um espaço isolado, fragmentado, voltado para a disciplina, com uma hierarquia absurda, onde o aluno deve respeitar o professor, mas o professor não tem responsabilidade de respeitar o aluno, como esse aluno vai aprender cidadania? Ética. Cidadania não exige que as pessoas vivam na cidade? A escola não vai à cidade. Eu não posso admitir uma escola hoje que está no endereço e que dá aula a um aluno que está aqui, que passa por uma favela realmente pobre, toda vez que vai de casa para a escola, e a escola não fala daquela favela. Não lembra o aluno que ali tem uma coisa que está errada. E, ao mesmo tempo, não passa para essa criança a solidariedade. As crianças e os adolescentes, eles não participam ativamente da vida da sociedade, eles são uma classe isolada. E não participando ativamente da vida da sociedade, como é que eles podem compreender como é que a sociedade funciona? Nossa escola brasileira não frequenta os museus, não frequenta os parques. Toda escola devia, antes de tudo, ter ônibus para poder levar essas crianças para a rua. E não precisa ser apenas um museu, um parque, uma estação ecológica, não. O seu Manuel da padaria ao lado. Não era bom levar as crianças para conversar com o seu Manuel, para ver como é o pão, como faz o pão, como é que ele vende o pão? Não é possível, gente, que a gente possa aprender a formar um cidadão, um ser humano, se ele é isolado em 4 paredes de uma escola que, por sua vez, é fragmentada e passiva. Esta lei, a 93, 94 de 96,
ela liberou os estabelecimentos nessas duas dimensões. Primeiro, eles podem se organizar de várias maneiras. Por exemplo, se eu moro na zona rural, tá, eu tenho que adequar o calendário aos ciclos da plantação, da colheita. Trata-se de uma educação escolar obrigatória para as crianças de 6 a 14 anos, mas que ela é flexível do ponto de vista da adequação às peculiaridades locais. Tá? Eu posso organizar, então, por exemplo, na zona rural, é possível fazer, né, por meio de alternância. Tá? Já na zona urbana, você pode manter a seriação, se o estabelecimento assim o quiser, mas também pode fazer por ciclos, pode fazer por etapas, pode fazer por semestres. Isto fica um pouco a critério. Nós estamos habituados a um sistema burocrático, em que as normas vêm de fora, as normas vêm de cima, e nós temos dificuldade em participar e discutir a nossa vida de escola, a nossa política escolar. E a outra alteração significativa é que, ao invés de você ter um currículo mínimo fixado em Brasília para todo o Brasil e que todas as escolas têm que seguir exatamente aquele padrão, a lei deu ao Conselho Nacional de Educação a capacidade de estabelecer diretrizes, para fazer jus à lei, tá? Que estabelecem orientações, que são obrigatórias, orientações, mas são orientações, são grandes indicações para quê? Para que os conselhos estaduais ou os conselhos municipais adequem estas orientações às suas realidades estaduais ou municipais. E não há democracia de pensamento único. O pensamento único não é democrático. O pensamento único deve buscar um consenso, deve buscar a conciliação. Mas para chegar nisto, nós temos um período de conflito, um período de debate, em que às vezes eu sou voto ganho e às vezes eu sou voto perdido. Devagarinho as escolas, e algumas escolas mais que outras, estão se preparando as suas equipes para que esse dispositivo se torne real. Acho que a escola só vai mudar se começar a se ver com uma outra lógica. A lógica da alegria, a lógica do contentamento, da sedução, a lógica da escuta, né, para ele poder construir esse outro mundo possível. Eu acredito muito. Para um outro mundo possível, uma outra educação é necessária. Para mim, uma das preocupações minhas, uma das razões de minha luta, uma das razões de minha presença no mundo é exatamente a de que, como educador, eu posso contribuir para uma assunção crítica da possibilidade da passividade, para que se vá além dessa passividade no que eu chamo de posturas rebeldes e de posturas criticamente transformadoras do mundo. Existe em Portugal. Conta pra gente. É a Escola da Ponte. Um dia ele chegou para mim e disse, eu vou te levar para conhecer uma escola diferente. Eu perguntei, diferente como? Ele falou, isso eu não posso dizer, você vai lá e vê. Aí me levou na escola. Chego lá, está na frente da escola, tem um jardim, o diretor veio falar comigo, um homem de poucas palavras, e ficamos ali conversando e a minha expectativa era que ele, diretor, fosse me mostrar e explicar a escola, a pedagogia, a escola pedagógica.
3 minutos de banalidades, passou uma menininha na nossa frente, ele virou-se para a menininha e disse: tu podes mostrar e explicar a nossa escola ao nosso visitante? A menininha disse: pois. Aí ele foi embora e me deixou com a menininha. Aí eu já fiquei espantado, porque eu não pude imaginar nenhum brasileiro, diretor brasileiro, que tivesse a coragem de fazer isso. A menininha virou, foi na direção da porta da escola. Quando ela parou na porta da escola, ela virou-se para mim e disse: para o senhor entender a nossa escola, o senhor terá que se esquecer tudo que o senhor sabe sobre escolas. Então, a cada momento nessa escola, eu levava um susto. E a escola era muito perseguida porque se dizia que ela não obedecia os programas. Aí o que aconteceu? A escola começou a ser objeto de uma campanha para fechar a escola. Aí a Universidade de Coimbra foi encarregada de avaliar a escola. E os professores de Coimbra foram lá passar uma semana na escola. Eles foram procurar alunos que já tinham sido alunos da escola há 10 anos, há 5 anos, e eles descobriram que esses alunos, em todas as situações, foram os mais brilhantes. Porque a escola... Os deficientes síndrome de Down estão integrados. Aqui no Brasil se fala muito em integração dos deficientes síndrome de Down, que para mim é pernicioso. Pernicioso por quê? Porque você não pode integrar numa corrida de 10 quilômetros um aluno que só tem uma perna. E os nossos programas seguem o modelo da linha de montagem. Todos querem aprender a mesma coisa, no mesmo momento, na mesma velocidade, e todos têm que seguir. O que significa que aqueles que não têm a mesma habilidade, eles são incapacitados de seguir o programa. Mas na Escola da Ponte, cada um segue do jeito que pode. Estudar não é só ler os livros, criar nas escolas, é também aprender a ser livre, sem ideias tolas, Em 1976, em Vila das Aves, perto da cidade do Porto, em Portugal, teve início uma experiência educacional corajosa, ousada, e que, com o tempo, se mostrou consistente. Ela já dura mais de 30 anos. Um jovem professor de ensino fundamental, junto com alguns de seus colegas, achou que era preciso repensar a escola. Eu procurei dentro da Ponte encontrar professores que ainda não tivessem desistido de fazer dos alunos seres mais sábios e mais felizes, que é para isso que serve a escola. E encontrei. O grupo de jovens professores portugueses idealistas nos anos 70 conseguiu o que pretendia. Eles reinventaram a escola. O resultado é o que veremos aqui hoje. Essa é a Sarai, 10 anos, esse é o Rui, 8 anos. Eles vão ser nossos guias, vão nos apresentar a Escola da Ponte. Vamos lá. A primeira mudança radical da Escola da Ponte foi acabar com as séries. Ela funciona por ciclos, 3 ciclos: iniciação, consolidação e aprofundamento. Para onde vamos agora, Sarai? Para a iniciação, onde estão os mais pequeninos, aqueles que estão a aprender a ler, a escrever, a fazer contas. Neste ciclo, onde os alunos dividem o mesmo espaço, o objetivo principal é estimular a autonomia e a responsabilidade. E as conquistas, ou não, vão sendo anotadas. Por exemplo, o Paulo tem 2 anos de falar baixinho e tinha. O Paulo não está conseguindo pedir a palavra, nem falar baixinho e arrasta a cadeira. Na Escola da Ponte, as divisões entre as salas não existem. O objetivo é integrar alunos de diversas fases de desenvolvimento e idade. Por exemplo, 3 grupos diferentes, né? 3 grupos com alunos com suas atividades. Então aqui acontece a aula de artes, né? As atividades artísticas nessa sala e também a iniciação dos pequenininhos. Aqui a gente pode ser uma criança de 6, mas pode ser uma criança de 10.
né? 10 ou até 14. Ou 12 ou 14. Então, quem não tem autonomia tem que aprender autonomia e fica por aqui, mesmo que tenha 12, 13, 14. Exatamente. E o que você vai mostrar pra gente? Isso, é o espaço da consolidação. Agora, Sarai, conta pra gente, consolidação é o quê? A consolidação é nós consolidamos a nossa autonomia, a responsabilidade e a independência. No núcleo de consolidação, os alunos solidificam as competências básicas que já aprenderam e procuram atingir os objetivos de aprendizagem definidos pelo Currículo Nacional. O aluno escolhe o projeto que vai desenvolver para aprender o que precisa. Eu já sei, é quando nós já sabemos um tema, ou um assunto, uma tarefa e queremos avaliar. Queremos passar esse objetivo, passar para outro objetivo, ou esse tema, assunto. E preenchemos este dispositivo. É quase como se você dissesse ao professor, isso eu já sei, quero ser avaliado para passar para o próximo. Todos os professores são professores de todos os alunos. E é o estudante que toma a iniciativa de pedir ajuda ao professor. No último ciclo, o de aprofundamento, o jovem já tem total autonomia para gerir o seu tempo dentro da escola e criar seus próprios projetos de pesquisa. A minha concepção de um aluno preparado não é aquele aluno que conhece o nome do rio mais comprido, da montanha mais alta. É aquele aluno que sabe pesquisar, é aquele aluno que sabe argumentar, que sabe ligar-se ao mundo, ele é cidadão do momento que ele vive. O resultado é uma escola em que todos estão felizes e aprendem. É preciso sublinhar isto. Foram dos melhores nos exames nacionais. Essa escola acolhe os alunos que as outras escolas jogam fora. Temos atores, temos músicos, temos, enfim, arquitetos, médicos, já são, enfim, pessoas importantes, mas somos todos importantes. A Escola da Ponte é? Uma aprendizagem diferente e fixe. A Escola da Ponte para mim é fantástica. A Escola da Ponte é bonita e tem professores interessantes. Na Escola da Ponte nós aprendemos a ser autónomos, independentes e responsáveis. A Escola da Ponte é um local onde nós podemos trabalhar todo tipo de tarefas. Eu acho que nós aqui aprendemos mais a conviver com as outras pessoas do que nas outras escolas. Sempre perguntei tudo, sempre quis ter a certeza de tudo. Sempre fui assim, a minha forma de ser, a minha forma de estar e encontrei nesta escola uma forma que se relaciona comigo. E não é criticado, é louvado, porque ele questiona. Procuramos que os alunos saibam viver em democracia e a nossa escola pretende educar para a cidadania e todos sabemos que educar para a cidadania é viver a cidadania. Ninguém consegue ser um bom cidadão se só souber umas regras, tem de viver as regras. Na Escola da Ponte, todas as sextas-feiras tem Assembleia Geral. Ali, os problemas são discutidos e, dentro do possível, resolvidos. Mas o momento mais bacana é o chamado pedaço de mim. Cada um vai mostrar uma pesquisa, cada um vai mostrar um pedaço dele. Pode ser uma pesquisa que é ligada na cognição, ou pode ser, os meninos estão planejando o seguinte, de apresentar um negócio que eles fazem de kickboxing, entende? Porque gostam disso e querem apresentar para os outros. Eu apresento um trabalho sobre doenças cardíacas, já que tive uma doença quando visitei, se não me engano, em 2005, o Brasil. Porque eu estava tão excitado, estava emocionado no Brasil, começava a correr e depois ainda uma alteração climática e isso estourou. Há muitos colegas que apresentam PowerPoints sobre algumas pesquisas. O meu caso é que foi uma experiência de vida, ou seja, eu tive essa experiência e então quis partilhá-la com toda a escola. A Escola da Ponte é uma experiência fantástica, referência no mundo todo de educação com liberdade e responsabilidade. Eu optei por este projeto por gostar do projeto, por ser um projeto que de facto vai ao encontro do ritmo da criança e é uma escola cultural, é uma escola que se preocupa com outras aprendizagens para além das que conhecemos curricularmente. Isto é uma escola cultural, é uma escola que se preocupa com a cidadania
Portanto, é uma escola em que se preocupa que cada criança seja feliz. Mas será que é possível utilizar esse modelo para inspirar nossas escolas no Brasil? A Lei de Diretriz e Base da Educação, ela dá à escola e dá aos sistemas uma flexibilidade que é muito contemporânea. Pode derrubar as paredes, os muros e tornar essa escola, né, um espaço de aprendizagem no qual, né, os meninos se sintam efetivamente acolhidos. Então, a aula de 50 minutos, a divisão das séries, a formação do espaço físico, nada disso é obrigatório na escola. Tudo nós podemos mexer. Isso é muito fascinante. Então, nós encontramos experiências belíssimas nas escolas públicas brasileiras de pessoas que ousam pensar em um módulo aula de 1h30 ou pensar que podem ser 4 horas num parque, pode ser 2 turmas com uma professora enquanto a outra estuda. Essa possibilidade é muito importante e é muito transformadora para quem é corajoso, porque a educação é para quem tem essa coragem e para quem tem formação.